Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar do índice Pegada Ambiental de Sustentabilidade nas escolas. Esse índice é um índice que vai promover uma certificação para cada escola, em função da pontuação que ela venha obter. Nós precisamos ter claro que esse índice é um projeto de melhoria contínua. Assim, as escolas vão preencher o formulário que está disponível no portal do Ecodom e a partir desses dados nós vamos poder calcular o índice para cada escola. Este índice ele é composto por 10 índices que por sua vez são compostos por 20 indicadores. Nós vamos começar com o índice quantidade de lixo gerado na escola. É preciso que vocês preencham no formulário semanalmente qual é a quantidade de lixo gerado na sua escola. Isso será medido pela quantidade de sacos de lixo que são colocados na porta da escola toda semana. Para isso, é preciso anotar a cada dia quantos sacos de lixo foi colocado na porta da escola. Assim, no final da semana, nós saberemos quantos. Para algumas escolas, o caminhão de lixo passa diariamente. Para outras, ele passa em dias alternados. Não importa. O importante é que vocês tenham o controle diariamente ou dias alternados quantos sacos de lixo foram colocados para serem recolhidos pelo caminhão da prefeitura. Ao final da semana, nós teremos a quantidade total de segunda a sábado. Vocês não precisam preencher isso toda semana, mas precisam ter isso anotado para chegar no final do mês, poder colocar na primeira semana de maio quantos sacos de lixo foram colocados na porta da escola, na segunda semana idem e assim por diante. E isso vocês devem fazer para todos os meses. É importante que tenha alguém responsável por verificar isso diariamente ou nos dias alternados, para poder lançar corretamente a quantidade de sacos de lixo que são coletados por semana em cada mês deste ano. O outro indicador, que é o de papel A4, nós precisamos saber quanto de papel A4 o setor responsável da escola está fornecendo para a escola. Está fornecendo seja para os professores, ou os funcionários e para os alunos. Muitas escolas têm um almoxarifado, outras têm um setor responsável. O que nós precisamos saber é quanto esse setor responsável ou almoxarifado está fornecendo por mês. Vocês vão preencher o campo lá em quantas unidades. Normalmente, essa medida é dada em resma. Uma resma tem 500 folhas. Então, nós já verificamos que algumas escolas fazem o controle. Esse mês eu forneci 2 resmas ou forneci 3 resmas, que seriam 1.500 folhas. Outras escolas falam, forneci 100 folhas, 200 folhas. Não importa, vocês vão preencher o campo lá do formulário com o número de folhas ou número de resmas. Isso não importa. O outro item é áreas verdes. Nós temos vários campos. Temos o campo, primeiro, área livre. O que é uma área livre? Uma área livre é uma área verde, quer dizer, uma área que eu tenho um descampado de pelo menos 100 metros quadrados, que ou são gramados, com árvores, canteiros, mas é uma área grande. Então a escola tem ali uma área muito grande de área verde, às vezes até com vegetação nativa. Não importa. Se eu tenho uma área de mais de 100 metros quadrados, eu vou preencher o campo área livre. Se tem 100 metros quadrados, ou 200, ou 500, não importa. Você vai considerar a área livre uma área verde que eu tenha na escola dessa dimensão, igual ou maior a 100 metros quadrados. Se eu tenho uma área menor, eu vou considerar um jardim. Então eu tenho uma área, por exemplo, de 50 metros quadrados, ali em frente à escola, com canteiros, flores, árvores, eu vou falar que é o meu jardim e vou pôr 50 metros quadrados ou 40, quanto seja. Se eu não tenho nem áreas livres, nem jardins, mas eu tenho apenas 2 canteiros plantados com flores ali na frente da escola ou na lateral, que seja,
eu vou colocar que eu tenho canteiros e vou falar a dimensão desses canteiros. Eu tenho um canteiro de 10 metros quadrados, eu tenho um canteiro de 15 metros quadrados. Se eu tenho hortas, eu vou colocar também o tamanho da minha horta. Às vezes eu tenho uma horta de 30 metros quadrados, ou às vezes eu tenho vários canteiros, ou mesmo é uma horta suspensa, né? Algumas escolas fazem hortas suspensas nos muros. Eu vou ver qual é a dimensão dessa horta, mesmo que seja suspensa. O que é importante a área que eu computar como área verde livre, repetindo, sempre maior do que 100 metros quadrados, eu depois não vou computar em jardim, porque às vezes nessa minha área livre eu tenho canteiros lá dentro, então não vou contar outra vez. Nenhuma área poderá ser computada duas vezes, né? Agora, as árvores sim, eu tenho uma área verde, eu tenho uma área livre com 200 metros quadrados, eu vou colocar no campo 200 metros quadrados, mas nessa área eu tenho 20 árvores, eu vou colocar 20 árvores. Eu tenho um jardim de 30 metros quadrados, eu tenho 6 árvores, eu vou colocar no jardim e vou colocar 6 árvores. Eu tenho 2 canteiros, mas além dos 2 canteiros eu tenho mais 2 árvores. Árvores eu sempre vou computar, independente dela estar dentro da área livre, do jardim ou do canteiro. Então, as áreas não podem ser duplicadas. Agora, as árvores eu sempre vou contar quantas árvores eu tenho e vou preencher o campo relativo à árvore. O outro índice que nós temos é a alimentação saudável. Nós queremos saber se a sua escola tem nutricionista. Porque está previsto na legislação que a escola tem uma nutricionista. Então nós queremos saber se isso está sendo observado. Qual é o nome da nutricionista? Qual é o número de registro dela no conselho profissional dela? Evidentemente que a direção da sua escola tem esses dados e devem fornecer para vocês preencherem os campos. Outra questão importante é saber lá se aquele balanceamento de verduras e proteínas, como está previsto lá, está sendo obedecido. É claro que isso a nutricionista que deverá informar vocês se ele está sendo obedecido para vocês preencherem o campo. E outra questão que é muito importante é se vocês participam da elaboração do cardápio. E para esse campo a resposta é sim ou não. Se há participação da comunidade escolar, sim. Se não há, não. O outro índice é o de trânsito sustentável. Nós sabemos que o trânsito nas cidades, e a escola é um equipamento importante, ele pode ser o maior gerador de gás efeito estufa, né, que está provocando o aquecimento global ou não. Por isso nós queremos que vocês façam uma pesquisa no ensino médio para saber como é que os alunos do ensino médio estão se deslocando. Vocês vejam, conforme a disponibilidade de vocês, se vocês vão pegar um universo de 100 alunos ou de 50 alunos, não menos que isso, para saber, por aqueles alunos, por exemplo, só do terceiro ano, ou do terceiro e do segundo, ou se vocês tiverem disponibilidade do ensino médio todo, como é que aqueles alunos se deslocam para ir na escola. Se deslocam em veículos coletivos, motorizados, por exemplo, metrô, ônibus, ou mesmo vans, ou eles se deslocam em veículos individuais, carros, utilitários, motocicletas, ou eles se deslocam em veículos não motorizados, bicicletas, ou mesmo se vão a pé para a escola. Para cada universo que vocês forem pesquisar, vocês vão ver os alunos pesquisados, como é que eles vão responder. E aí vocês fazem o percentual. Tantos por cento em veículo coletivo, tantos por cento em veículo individual, tantos por cento em veículos não motorizados e tantos por cento se deslocam a pé. É isso que nós queremos saber e vocês têm o campo para cada uma dessas respostas. O outro índice é o de infraestrutura. Nós queremos saber como está a infraestrutura da sua escola. Para isso, vocês vão responder qual é o número
total de salas de aula. São salas de aula. Então tem o campo lá para vocês colocarem o número total de salas de aula. Vamos imaginar que sua escola tenha 30 salas de aula. Então vamos colocar 30 lá. Dessas 30 salas de aula, quantas estão interditadas? Pela pesquisa que nós fizemos ano passado, nós vimos que várias escolas têm salas interditadas. 1, 2, 3, até 4 salas interditadas, porque estão com problemas de vazamento, às vezes com problemas de rachadura, problemas de desabamento de telhado. Então, né, que bom se não tiver nenhuma na sua escola, mas se tiver alguma sala interditada, seja pelo motivo que for, da vigilância sanitária ou por problemas de infraestrutura, vocês vão colocar 2 salas interditadas, se for o caso, preenche o campo. Se não tiver nenhuma, põe um 0. Bom, o outro campo é para salas consideradas impróprias. Para esse campo, há uma certa subjetividade. O que vocês, não é para um aluno apenas, mas para a equipe de vocês, o que vocês consideram impróprios? Né? Pode ser que vocês estejam utilizando salas de aula, mas que vocês consideram impróprias. Muitas pessoas consideram impróprias aquelas salas que têm vazamentos, então elas são muito úmidas, outras que têm muito mofo, e aí dão alergia nas pessoas, então infiltração, mofos, às vezes são salas muito quentes, então eu não tenho conforto nenhum para ficar assistindo aula naquela sala que ela é muito quente, ou ela tem uma iluminação deficiente, é muito escura, eu tenho dificuldade para enxergar. Enfim, às vezes o mobiliário é todo quebrado, e então a gente fica mal acomodado na sala. Não sei, isso é critério de vocês. As salas que vocês acham que elas são impróprias, não são boas salas de aula pelos vários motivos que eu citei ou outros que vocês possam identificar. E aí vocês vão colocar das 30 salas de aula que tem na escola, quantas vocês consideram impróprias. Bom, um outro índice se o tema ambiental, se as questões ambientais estão sendo discutidas nas várias disciplinas. Nós sabemos que a questão ambiental é uma questão muito transversal. Nós podemos discutir a questão ambiental em todas as disciplinas. Podemos discutir problemas de mudanças climáticas, podemos discutir textos sobre mudanças climáticas, desmatamento, poluição das águas, poluição do ar, podemos fazer cálculos nesse sentido, podemos ver as reações químicas que acontecem na natureza, podemos ver como é que isso se desloca, né? Então temos muitos assuntos para serem discutidos nas várias disciplinas. O que nós queremos saber é se os professores estão aproveitando dessa transversalidade, se os conteúdos das questões ambientais estão sendo discutidos nas várias disciplinas. E aí vocês que vão fazer essa avaliação. Se vocês acharem, aí tem o campo para cada disciplina. Não, esse mês não foi discutido nada, porque às vezes o professor discute um tema ambiental na aula de matemática no mês, fez algum cálculo com alguma questão ambiental no mês, mas não fez no outro. Então, no mês que não houver nada para cada disciplina, vocês vão pôr, não houve nada. Se houve, mas vocês consideraram pouco, vocês vão colocar pouco. Se consideraram que foi razoável, né, vão colocar razoável. Se foi muito, se aquele tema foi muito abordado naquela disciplina, naquele mês, vocês vão colocar muito. Então, é isso que vocês devem fazer para preencher esses índices. Queria dizer para vocês que nós temos mais 2 índices ainda, que não estão fazendo parte deste formulário. Por quê? São os índices para consumo de água e consumo de energia. Os dados de consumo de água e de consumo de energia nos são fornecidos diretamente pela Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação dispõe de um sistema muito interessante que chama Sisconsumo, que ela recebe o consumo de água e de energia mensalmente para cada uma das escolas estaduais do estado de Minas Gerais. Todos os diretores das escolas possuem uma senha para acessar esse sistema e ter os dados da sua escola. Às vezes, por mudanças na direção, o atual diretor ou diretora da sua escola pode não ter essa senha. Mas é fácil de acessar, é só entrar em contato com a Superintendência Administrativa, o senhor Roberto Machado, que ele vai fornecer a senha
mas ele só fornece a senha por diretor ou para a diretora. Se vocês quiserem acompanhar, porque pode ser muito interessante vocês acompanharem como é que está o consumo de água e de energia das suas escolas, é só falar com a diretora para que ela peça a senha e forneça para vocês esses dados. Bom, gente, são essas as dicas ou explicações que a gente queria passar para vocês, mas se vocês tiverem outras dúvidas, não hesitem em entrar em contato com o professor nucleador da sua escola, que ele vai nos perguntar ao grupo de iniciação científica que eu estou coordenando, e nós estaremos aqui para responder quaisquer dúvidas. Muito obrigado.